Na década de 70, na capital mineira, uma menina nascida em Curvelo, filha de um dentista e de uma dona de casa, chamava a atenção nos clubes e nas altas rodas da sociedade. O nome dela, Ângela Diniz. Dona de uma beleza incomum, Ângela ganhou do colunista Ibrahim Suede o apelido de Pantera de Minas. Bem à frente do seu tempo, Ângela queria apenas a liberdade, mas isso custou muito caro, custou a vida dela. O ano era 1976, mais precisamente 30 de dezembro, véspera de virada de ano. Ângela Diniz foi executada com 4 tiros, simplesmente porque ela queria terminar um relacionamento abusivo de apenas 4 meses. A vida de Ângela e o crime contra ela, que aconteceu em Búzios, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, já contamos aqui no especial 70 anos da Itatiaia. Agora, a história dessa mulher que chamava a atenção por onde passava é contada no cinema. E a estreia é hoje. O longa-metragem é protagonizado por ninguém menos que Isis Valverde. E a direção é de Hugo Prata, que é com quem vamos conversar agora para entender como começa, né? Como surge este trabalho que vamos acompanhar a partir de hoje nos cinemas. Oi, Hugo, conta pra gente, né? Como você conheceu a história de Ângela Diniz e aí esse interesse para virar agora um filme? Eu conheço a história desde criança, né? Foi uma história muito presente na minha casa, enfim. Minha mãe, lembro minha mãe acompanhando o caso, minhas irmãs, e então sempre conhecia essa história. E agora me deu vontade de contar ela, porque eu achei que ela merecia ser revista, porque no julgamento do assassino optaram por desconstruir a imagem dela, né, para justificar a morte dela, foram julgar a vida dela, como se ela merecesse. Achou isso um absurdo, e então eu achava que ela merecia ser recontada. Vejo poucos registros dando voz a Ângela. Então, achei que era uma oportunidade boa. Hugo, e antes da gente continuar falando mais sobre o trabalho, eu queria saber como que a sua mãe falava sobre essa história para você, como ela, né, a mulher e um caso há 30 anos, né, que foi isso. Como que chegou para você? Com uma certa revolta também naquela época, assim? Era uma indignação? Sim, porque minha mãe já acompanhava a trajetória da Ângela, admirava, né? Ela era uma mulher bastante midiática e tal. É um assassinato claro, né? Ela tomou 3 tiros no rosto e um na nuca. Injustificável. O bizarro foi ter colado no primeiro julgamento, causou indignação da minha mãe, de todo mundo ali em casa. Lá em casa nunca colou essa versão de legítima defesa da honra. E a gente vê que é uma versão que só passou a ser proibida, né? A ser usada aí nos tribunais agora, né? Há pouco mais de um mês. E a gente vê a Ângela vindo agora, acredito que apesar de ser, né, uma história... Pra gente aqui em Minas Gerais, a Ângela, ela se confunde, se mostra muito com a sociedade mineira, né? Como era há 30 anos, como a Ângela passou por tudo isso, como era vista aqui até pela sociedade, pelo machismo, e, infelizmente, até pelas mulheres também, né? Que a criticavam muito. E aí, enfim, agora Ângela surge no filme. Eu queria saber a escolha da Ângela, como chega até Isis Valverde, que também, né, é uma mineira. Olha, a Isis sempre foi a minha Ângela. Eu sempre tive vontade de trabalhar, a gente tinha uma mútua admiração e vontade de trabalharmos juntos. E quando eu comecei a desenvolver o projeto, logo apareceu na minha mente a Isis e caiu como uma luva. Então eu logo a procurei. Eu estou fazendo esse projeto desde 2016, logo depois que eu entreguei o filme e lancei o filme Elis, comecei esse projeto. Já procurei a Isis e ela topou na hora, nos encontramos e conversamos sobre, ela aceitou o convite e ficamos esses anos todos em contato, conseguimos organizar as agendas para ela participar. Ela sempre foi, sempre admirei o talento dela e principalmente a coragem dramatúrgica de mergulhar assim nos mares profundos da emoção, da alma, né, feminina. Ela tem que trazer isso de dentro dela. E a Isis é uma atriz muito corajosa, sem contar a experiência, talento, beleza. Então, estou muito satisfeito pela escolha, assim. São características que se
confundem aí com a da Ângela também. Exato, né? Você vê. Demos sorte, né? De ter uma atriz tão pronta, assim, para fazer. E ficou sublime, realmente, a performance dela. Hugo, e vocês vão contar desde a infância da Ângela, Minas Gerais aqui, ou a história já começa, né? Rio, São Paulo, ela conhecendo o Doc Street. O que o público vai, né? Pode esperar aí deste filme? O que vocês vão retratar? O nosso recorte é só a relação deles, né? Foi exatamente isso que a gente percebeu, de que o advogado, né, dele, para justificar a morte dela, foi falar da vida dela, julgar e tentar desqualificar a vida dela. Então todo mundo que ia falar sobre a morte dela falava que o baile de debutantes dela foi assim, que o casamento dela foi assado, que a festa serviu isso, que o carro era assim, que o casamento foi assado, as festas que ela ia, quem ela namorou. Então a gente discorda de que isso tenha motivado a morte dela. É um absurdo esse raciocínio. Então o filme vem exatamente combater isso. Então de cara a gente descartou. Para nós não interessa qual foi a vida da Ângela. Ela tinha o direito de ser quem ela quisesse, todos nós temos. O problema começou no dia que ela conheceu ele. Ela era uma mulher livre, podia ter vivido a vida que quisesse, nada justifica ela ter tomado 3 tiros no rosto, um na nuca. Então, conscientemente, a gente descartou essa versão de falar da vida dela, se ela ia em festa, se ela não ia em festas, qual era o ambiente que ela vivia, como é que foi. Isso não interessa para nós. A gente focou numa relação que se torna abusiva, violenta, né? Então, o filme começa no dia que eles se conheceram e acaba no dia que ele matou ela. Para surpresa das pessoas em geral, isso foi um período de 4 meses apenas. Eles se conheceram em agosto, ele matou ela em dezembro. Tem gente que acha que é um romance muito grande. Não, é um período curto. Rapidamente eles se apaixonaram, foram viver um louco amor e aos poucos a relação foi degringolando para a tragédia que aconteceu. Então a gente descartou a vida dela anterior e descartou também o tribunal, onde todo mundo ficou muito famoso, porque é um caso emblemático no Brasil, mas foi lá que ela sofreu todos os ataques. A honra dela, a trajetória dela. Lá ela já estava morta, sem voz, e lá foi dito os maiores absurdos sobre ela. Então também não quisemos dar câmera, palco para essa desqualificação. Não nos interessa aquele espetáculo ali. A gente, ao contrário, veio mostrar de onde ela vinha, como ela estava emocionalmente naquele momento. Ele também, como que foi alterando a relação. Grande maioria dos casos de abuso, de violência, e começa com a mulher sempre fala, nossa, no começo ele era tão gentil, ele era tão incrível, e depois que ele começou a ficar violento e tal. Então o nosso recorte é esse período. Começa o filme no dia que eles se conheceram, da maneira que eles se conheceram, numa festa aqui em São Paulo, e termina quando ele mata ela. Foi ali que a gente ficou dentro da casa, da praia, tentando entender como se passa uma relação desse tipo. E vocês foram nos locais onde realmente aconteceu essa tragédia? Onde são as gravações? A gente sabe que a casa existe ainda, mas foi reformada, né? Hoje ela está de outra forma. Sim. Hoje em dia, Búzios, a gente tentou, né? A história se passou em Búzios, a gente foi lá, mas Búzios está muito descaracterizado em termos de paisagem e de arquitetura. Então, não se parece mais com a paradisíaca Búzios de 76. É difícil colocar a câmera, tem um caos arquitetônico, né? A ocupação é bem desordenada. Então, não daria para a gente reproduzir lá o paraíso para onde eles foram. Então a gente fez uma longa pesquisa e acabamos filmando no litoral da Bahia, onde tem uma praia que está lá toda preservada, vamos dizer assim, sem construções dúbias e sem postes e comunicação visual. E essa calmaria, Hugo, que eles buscavam, né, que para a sociedade era aí um romance, a gente acredita que para a Ângela ela queria paz, né, até pela vida que ela estava, né, com relação aos filhos que ficavam longe. Você acredita que para ele era uma forma mesmo de afastá-la de tudo e aquela já naquele intuito de obsessão? Acredito que sim. Clássico caso, né, ele se apaixona por uma mulher livre, linda, exuberante, e depois tenta engaiolar, né? É muito comum isso também, né? Então aquilo
que o fez apaixonar por ela, ao mesmo tempo ele quer controlar e cercear. Ela vinha de um cansaço, do desquite dela, da distância dos filhos, da exposição na mídia, era algo que ela não gostava, embora ela tivesse uma vida bem exposta na mídia, ela não gostava. São raros os registros de vídeo e de voz da Ângela, assim, ela era bem discreta nesse aspecto. Não existia ainda essa caça de paparazzi, mas já estava começando em, né, socialite, né, que chamavam, né. Então ela tinha esse cansaço, queria levar uma vida mais... A gente começa o filme falando isso, eu só quero ser mais uma na noite, ela fala na primeira cena. É tão difícil, né? Que chega o Ibrahim Suede com a câmera, ela fala, não, gente, tô numa festa me divertindo, me esquece. É a primeira cena do filme. Então a gente pontua isso, e ela, fragilizada, se apaixona, acredita no amor, e ele aparentemente fala, claro, vou cuidar de você, vai pra lá, e aos poucos a máscara vai caindo. Então é bem oportuna a sua observação. E pelos dados, né, que o Brasil apresenta, você acredita que muitas mulheres, né, que vão acompanhar essa história da Ângela vão acabar se vendo ali dentro? Sem dúvida. A gente já começou a ver isso. É até uma surpresa, né? Não era o nosso objetivo maior. Eu tô fazendo um filme. Queria levar uma história sensível, emocionante, mas agora, nas poucas projeções que a gente já fez, né? Teve lançamento no Rio, teve lançamento em São Paulo, Gramado, uma parte da imprensa já assistiu, e o retorno é imediato. As pessoas me param no fim da sessão para falar, eu vivi isso, minha mãe viveu isso, lá em casa era assim, meu ex-marido me tratava assim, minha prima. É incrível como desperta nas pessoas. As pessoas me encontram, né? Eu tenho todas as mídias sociais, então hoje as pessoas encontram a gente facilmente. Eu recebo mensagens, estou recebendo em todo lugar depoimentos sensíveis e curioso, né? A gente já vem observando isso. Uma desperta na outra a coragem de contar, né? O Me Too, né? Quando eu comecei o filme, nem existia o movimento Me Too ainda, em 2016. Ele aconteceu fortemente nos Estados Unidos e no mundo, e esse, até o nome explica, né? Eu também, eu vivi isso. Muitas mulheres passaram por isso, em casos mais extremos, às vezes até mais velados, um simples chacoalhão no braço, quem nunca passou por isso, né? Então é incrível a resposta, triste ver como isso é recorrente em todas as camadas da sociedade, culturais e sociais. Então eu espero que o filme colabore com isso para ser um gatilho, para que todo mundo ponha a boca no trombone, e isso precisa acabar, os homens precisam parar de ser assim. E eu queria saber dificuldade para fazer esse filme, assim, quais os obstáculos, tiveram alguns? O que vocês encontraram, assim? Os maiores obstáculos foram a pandemia e o último governo, que não gostava da cultura, tentou sufocar a cultura fortemente, em geral, o cinema, né? Então a gente criaram um monte de dificuldades, que graças a Deus a gente conseguiu cruzar, mas foi um período trevas, né? Bastante dificuldade. Erguer um filme é uma coisa bastante burocrática, difícil, cara e tal. Então teve essa dificuldade prática, e a pandemia também, que atrasou tudo, né? Esse filme eu devia ter feito ele em 2019, esperava ter feito ele, e aí pandemia, todos nós ficamos trancados em casa. Acho que essa foi a maior dificuldade prática, né? De resto, foi labuta, de tomar as decisões, de fazer o nosso recorte, de escrever o roteiro, enfim, mas essa é a parte menos dolorida. Hugo, aqui, quando a Itatiaia fez 70 anos, eu participei de um projeto com a minha coordenadora Fernanda Rodrigues e falamos sobre Ângela Diniz, porque a história de Ângela, ela, né, foi falada também na Itatiaia, na época, acompanhamos o julgamento. E chegamos a entrevistar um tio da Ângela, entrevistamos também as mulheres que começaram, né, com o movimento feminista da época, né, quem ama não mata, e também uma amiga da mãe dela. E nós tentamos ouvir, né, vários lados, como que foi a infância, como que a Ângela era vista pela sociedade, como também ela era tratada dentro de casa. Sabemos que ela, né, tem os filhos que preferem ficar longe disso tudo. Para, né, a construção desse filme, vocês chegaram até essas pessoas? Como que foi o acesso? Claro. Até, né, a gente sabe, a história termina ali, né, no julgamento, mas com relação aos filhos dela também, né, porque agora eles vão acompanhar aí nacionalmente a história da mãe, né? Sim, nós conversamos com
maior número de pessoas que a gente pôde, muita gente que conviveu com ela, que conhece ela, então a gente foi atrás desses depoimentos. Fomos também ver e ler tudo que já foi falado, produzido e postado, então houve sim uma grande pesquisa, mas ao contrário de uma peça jornalística, de uma entrevista que você faça e de um documentário, não sou eu dando voz às pessoas que vão contar como aconteceu. A gente tem que pegar e transformar isso em dramaturgia e escrever. Então é natural que isso seja uma história contada do ponto de vista meu e da Duda de Almeida, entendeu? Então tem o nosso posicionamento, o nosso julgamento do que foi que aconteceu. Não é exatamente uma peça jornalística, assim, eu reproduzindo o discurso de todo mundo. Isso abastece a gente tira a nossa conclusão e devolve o nosso olhar. Eu espero que o nosso olhar ajude a família a refazer a imagem da Ângela, como você observou aqui, que tem até mulheres que julgam ela até hoje. Então a gente tentou se posicionar contra isso. Como você mesma disse, a família é um assunto muito delicado para eles preferem não se envolver, eles sabem que a gente fez o filme e não participaram, e eles são muito discretos. É uma história que dói a eles, muito difícil. Eu espero que com o tempo o filme venha a ser um carinho no coração deles por a gente estar trazendo uma outra visão da Ângela. Então, todo o meu respeito e solidariedade à família, e o filme veio exatamente para tentar colocar na mesa uma versão diferente dessa que vem sendo contada, que foi fortemente influenciada pelo tribunal. Não só no júri colou, como as pessoas, como você mesmo já observou. E até porque esse período que ela passa aí, ela passa longe dos filhos, né? Por um machismo que já começa aqui em Minas Gerais. Exatamente, né? As pessoas também não compreendem isso. Parece que ela perdeu a guarda dos filhos. Não, ela não perdeu a guarda dos filhos. Ela cedeu a guarda porque ela quis se separar do marido e ele não queria, porque era uma ofensa, era uma vergonha para ele na alta sociedade belo-horizontina, a mulher ir embora. Então ele tentou evitar de qualquer maneira, fez propostas de todos os tipos para ela ficar, mantendo a aparência. Ela falou, não, vou embora, tudo certo, a gente tem 3 filhos, vamos nos separar. E ele, uma peça de honra, de resistência, então para poder dar o desquite a ela, exigiu que ela deixasse a guarda dos filhos com ele, para ele ter algum tipo de troféu. Se ele não desse o desquite naquela época, era uma vergonha para a mulher, né? Você não conseguia nem ter cidadania direito, enfim. Não era nem o divórcio, era o desquite. Ele tinha que concordar e assinar, então teve essa negociação, ela foi um preço alto, e eu encaro como uma coisa de muita coragem dela pagar esse preço alto. É esse o preço que eu tenho que pagar pela minha liberdade? Pagou, deixou a guarda com a esperança de recuperar, eles iam ter a maioridade mais tarde, ela ia conseguir vê-los, enfim, né? Então ela corajosamente tomou essa atitude, mas custou caro para ela, e é um elemento forte pra gente isso no filme. A gente analisa, a Duda e eu, e falamos, bom, imagina, a mulher devia estar muito fragilizada, é muito triste, né? Enfim, então é parte importante do filme, a saudade que ela sente dos filhos o tempo todo. Ela fica falando que quer recuperá-los, que quer construir um quarto para eles, fala com eles, tenta falar no telefone, enfim. Essa é uma aflição, eu acho, determinante para a fragilidade que ela vivia naquele período. E era uma mulher muito nova, né? Morreu com 32 anos. Ela, com 21, já tinha 3 filhos. E você acha que a gente fazendo uma comparação, né? Estamos contando uma história 40 anos atrás, para hoje, muda muita coisa? Felizmente não, né, Amanda? Você vê como a história ainda é importante e contemporânea. Foi engraçado porque enquanto eu ia fazendo o filme, tive a ideia em 2016, comecei a andar o projeto em 2017. Quando surgiu o movimento Me Too, por exemplo, eu falei, perdi o timing, né? Tinha que estar o filme pronto agora. Olha o assunto como está em voga no mundo todo. Perdi o cavalo selado ali. E não, né? A história se mostrou que esse assunto continua importante até hoje. Nunca imaginei que fôssemos lançar o filme no mesmo mês que o STF julga finalmente inconstitucional a alegação de legítima defesa da honra. Essa é uma coincidência histórica que eu acho que diz muito, né? Então é triste que essa história ainda seja contemporânea. Então o filme chega num momento ainda com uma função. Hugo, e fazendo uma análise, eu acho também que é importante até que a sociedade entenda, né? Porque a gente vivenciando, né, esses crimes, né, o feminicídio,
a gente vê tanto as mulheres quanto os homens querendo justificar. A gente sabe que agora no tribunal isso não vai colar mais, mas na sociedade existe ainda, né, uma forma de justificar. Ela morreu porque fez isso. Mas, né, ela estava com tal roupa, ela faz. Infelizmente ainda é o pensamento da sociedade. Exatamente. É um clássico, todo mundo traz esse argumento, isso, a roupa, ela tinha bebido, ela provocou, ela que não sei o quê. Bom, a gente vê em todos os lugares, vários casos, não precisa nem citar, né, mas todo mundo tenta pôr a culpa na mulher e às vezes cola, depende de quem tá ali na justiça, no júri, qual for a instância, e principalmente na imagem da sociedade. Então, a última frase do filme falando que isso continua acontecendo até hoje. A última coisa que aparece na tela é exatamente dizendo que, infelizmente, acabou em 2023, mas ainda é recorrente essa tentativa de desqualificar a mulher. Um absurdo, né? Agora, Hugo, essa história, né, de uma mulher linda, independente, que eu acho que é o sonho de todas as mulheres, né? Ela estreia hoje nos cinemas, 7 de setembro, né? A partir de hoje as pessoas já podem, né, conferir aí nos cinemas. Então, eu queria que você chamasse o público para poder assistir, conhecer a história da Ângela, quem ainda não conhece. Sim, estreia hoje nacionalmente Ângela, história de Ângela Diniz, estrelado por Isis Valverde, que está sublime na tela. Vocês vão ver, a performance da Isis está muito, 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 muito emocionante. É um filme bonito, emocionante, profundo e que ainda traz um alerta útil. Eu gosto o que a gente faz é a indústria de entretenimento, mas é legal a gente deixar pelo menos algum tipo de reflexão para a sociedade, e o filme está muito bem colocado nesse lugar, e é lindíssimo, o elenco tá lindo, você vai se emocionar, você vai se divertir. Um belo filme, 7 de setembro nos cinemas, prestigie. E, Hugo, antes de finalizar, eu queria saber, a gente tá, né, agora no cinema, mas existe alguma plataforma aí, as pessoas vão poder conferir, né, no stream daqui para frente? Existe alguma negociação, além, né, dos cinemas? Sim. Em breve, eu acho que em breve ele assim que sair das salas de cinema, ele vai para as plataformas de streaming, que está sendo selado agora ainda, então não posso dizer aonde, mas sim, assim que sair do cinema ele vai estar disponível no streaming e todo mundo vai poder assistir. Mas não deixe de prestigiar a experiência da sala de cinema escura, tudo fica muito mais magnífico. Então, a partir de hoje nos cinemas, Ângela Diniz, o longa-metragem tem direção de Hugo Prata e roteiro de Duda de Almeida e protagonizado aí por Isis Valverde, que interpreta Ângela Diniz.